Boa tarde, leitores e leitoras. Comprometido, hoje eu vou fazer, que provavelmente vai ser o nosso penúltimo vídeo do ano, né? Vou fazer aqui o papo literário com vocês a respeito dos livros, né, que eu li esse ano. Eu vou botar a numeração, mas já fiz uma contagem aqui hoje de manhã cedo. Tivemos aí no total 41 livros, talvez 42, porque o último que eu estava planejando para ler esse ano chegou recentemente, já comecei a ler. Mas eu não estou 100% certo que eu vou conseguir terminar ele até o dia 31, tá certo? Mas eu vou até mirar aqui para vocês terem uma ideia. Foram muitos livros, tá certo? Livros esse ano. Alguns deles a gente tem vídeos aqui no canal, alguns não. Eu pretendo futuramente fazer os vídeos aqui para vocês estarem acompanhando. E vamos comentar um pouquinho, né, rapidamente sobre eles, porque não é muito livro, tá bom? O primeiro deles, que a gente já tem review aqui no canal, é Crime e Castigo, a história do Raskolnikov, certo? Que deu na cabeça dele de cometer um crime, tá certo? E ele vai investigar aí essa questão do que realmente é o crime para o ser humano, como isso aí pesa por indivíduo, as consequências, e muito mais consequências morais do que necessariamente consequências da justiça, tá certo? O outro que eu li, esse aqui eu li, mas eu não gostei tanto, tá? Que foi do Philip K. Dick, que é O Homem do Castelo Alto. Eu achei a história promissora, certo? Gostei muito, assim, de um futuro alternativo, certo? Mas teve algumas coisas, assim, que eu não gostei tanto, que foi o fato de que eu achei o universo, né, criado pelo autor meio solto demais, sabe? Às vezes eu senti necessidade ali de trazer alguma coisa mais impactante, alguma coisa assim mais diferente, né? Porque se trata aí de um futuro que o Japão e a Alemanha ganharam a guerra, tá certo? Então, ele trouxe alguns elementos culturais interessantes, mas eu achei que em outros quesitos ele deixou solto demais e eu senti falta de um pouquinho mais de elemento nesse livro, tá? O outro foi Frankenstein, nós também temos review no canal, livro muito bom, Mary Shelley, vai abordar coisas, inclusive esse é um livro que me impressionou bastante, a questão da existência humana, né, a questão do passado, a questão também sobre o monstro Frankenstein, me impressionou muito. Sugiro muito que vocês vejam essa resenha que eu fiz no canal, tá? Muito bacana esse livro. Outro que eu vou com certeza estar trazendo aí futuramente é esse da Agatha Christie, Não Sobrou Nenhum, que é um livro de suspense. Eu digo que Agatha Christie e Alfred Hitchcock, né, que é um diretor famoso de livros aí de suspense, eles têm muito em comum. A Agatha Christie é praticamente Alfred Hitchcock, só que em forma de livro, tá certo? Gostei pra caramba, eu pretendo futuramente trazer um review no canal, tá? Outro livro que eu vou trazer também, que é uma epopeia, Fausto, de Goethe. É um livro fantástico. A leitura não é fácil, mas tem uma mensagem final muito bonita, tem um enredo assim, muito impressionante, principalmente na segunda parte, que Goethe mostra toda a sua inteligência, cultura grega, cultura egípcia, sabe? Ele muda da água para o vinho, da primeira para a segunda parte, assim, drasticamente. Além de ser uma epopeia, que é um estilo literário que eu gosto bastante. Então, vou deixar aqui. Esse também do Goethe, não colocou ele propositalmente, tá certo? Mas é um livro muito bom, O Sofrimento do Jovem Werther, mas eu acho um livro assim razoavelmente perigoso para algum tipo de pessoas. Eu até comentei sobre essas literaturas mais perigosas aqui no canal, mas é perigoso porque o Goethe é muito inteligente e nessa época que ele tinha 20 e poucos anos, ele já demonstrava aí uma sensibilidade que você não espera do Goethe, né, quando ele está mais velho, mas ele mostra um ponto de vista assim muito assustador em relação ao amor e à paixão. Por isso que eu acho assim um livro, algumas pessoas têm que tomar cuidado, eu não indico para todo mundo, tá certo? E eu vou falar, com certeza eu vou falar sobre ele, mas eu vou também tentar tomar cuidado aí, a me aprofundar muito, porque é um livro meio complicado, tá bom? Falando em livros complicados, também não de maneira postal, tá certo? Metamorfose de Franz Kafka, tem vídeo dele aqui no canal.
E esse livro ele vai abordar exatamente aquela questão da função social do homem. É um livro bastante cruel nesse sentido, também considero um livro perigoso, mas a review que eu fiz dele aqui ficou bastante interessante. Levantei alguns pontos que são meio que inquestionáveis, né? Você vai acabar ficando com essa pulga atrás da orelha, mas é um livro pequenininho, né? Assim como aqui Memórias do Jovem Werther é um livro pequeno, tá certo? Mas impressionante como os livros pequenos são algumas vezes os livros mais perigosos, tá certo? Inclusive tem ali também a Morte de Ivan Illich, também tem cento e poucas páginas, um livro que você tem que estar lendo aí quando você estiver muito bem, tá? Esse daqui eu gostei muito, não esperava que eu ia gostar tanto, que é Para Viver um Grande Amor, do Vinícius de Moraes. Gostei muito. Eu comecei a escrever poesia, inclusive, não, um detalhe meu aí, relativamente jovem, tinha uns 10, 11 anos, já escrevi poesias. Tem algumas guardadas, algumas até foram para o jornal aqui em Fortaleza, mas eu não, assim, eu parei, infelizmente, né? Às vezes eu arrisco ali escrever uma poesia para minha esposa, mas é um gênero literário que eu gosto muito. Vinícius Moraes escreve muito bem. Inclusive, para quem é da gastronomia, temos uma ótima receita de feijoada aqui, tá certo? Eu vou, inclusive, quero fazer um vídeo futuramente sobre esse livro, mas trazer principalmente uma receita de feijoada, que, modéstia à parte, ele faça uma feijoada muito bacana. Acho que vocês vão gostar bastante. E eu vou chamar de feijoada a Vinícius de Moraes, tá certo? Então, já fica aí o aviso, tá certo? Um livro muito bonito, acompanhando as letras. E eu comprei quando eu estava estudando em São Paulo esse livro. E eu não terminei na época, não sei porquê. Terminei recentemente, fantástico, tá? E aí vamos para outro gênero, que esse aqui foi um presente de uma amiga do condomínio que eu vivo, que é Conte um Conto, tá certo? Faz de conto, na verdade, desculpe. E tem várias histórias de alguns autores aqui, investigando aí sobre questões existenciais humanas. Só que são histórias leves, a maioria. Tem algumas tem um final feliz, algumas tem um final triste, outras são suspense. Tem algumas aqui, pelo menos umas 12 que eu gostei bastante. Se eu não me engano, aqui tem cerca de 40 e poucos contos. Teve 12 que eu gostei muito, porque não só mostrou a criatividade do autor, mas também mostrou um final bastante interessante, né? A magia do conto é você poder viver uma história em poucos momentos, tá certo? Vamos lá que vamos chegando na metade. Corcunda de Notre Dame, tem vídeo também dele aqui no canal. História muito legal. Pena que essa versão aqui que eu tenho da Nova Fronteira é uma versão mais resumida. A versão, vamos dizer assim, a versão francesa tem em torno de 700 páginas, aqui tem 398, quase 400 páginas. E, querendo ou não, a gente acaba perdendo muita coisa. Mas a história, ainda assim, é uma história muito bacana. E eu gostei muito dessa tradução. Comparei com a versão em francês, vi que a tradução ficou legal. Então, assim, se você está querendo ler um livro assim no final de semana, né, nas férias e tudo, é um livro legal. É 24,90. Minha opinião, vale a pena. Mas se você puder comprar a versão da Estação Liberdade, que inclusive o nome é Notre Dame de Paris, compre, porque você vai ter não só um livro com um romance muito bacana, mas também vai ter um documento histórico, tá? Vou até afastar aqui, porque senão não vai caber, tá certo? Temos esse daqui que era um livro do meu pai, que eu li, a bibliografia de Honoré de Balzac. Temos também vídeo dele aqui no canal. É um livro sensacional, tá? Conhecer esse autor, a vida dele era um negócio assim fantástico. Um livro de capa dura, antigo, e o Graham Hobb trouxe aqui uma bibliografia muito bem feita, com várias imagens assim, muito bonitas. Isso aqui é um livro que você tem que ter orgulho de ter, porque além de, eu acho que não tem mais aí ele para vender, conta muito bem a história desse autor e você acaba quase que inevitavelmente se apaixonando não só pela história dele, mas pelo trabalho dele, porque o Honoré de Balzac foi um cara que se fez gênio, certo? Então, é um livro muito bom. Gostei bastante, inclusive me incentivou a ler o gênero de bibliografias, que eu vou atrás de outros, tá? Ressurreição, livro, acho que foi o primeiro vídeo aqui do canal, excelente também. Leon Tolstói é um autor que eu gosto bastante da abordagem dele, vai contar a história ali de um príncipe que tem um caso com uma governanta, né?
E é um livro que traz a culpa também, assim como Crime e Castigo, só que uma culpa moral, tá certo? Enquanto no outro a moral é uma coisa assim que tem seu peso, mas não tem o peso de uma, vamos dizer assim, aqui não tem assassinato, não tem morte, mas existem outras coisas assim muito pesadas que é a consciência, tá certo? É um livro da Kozak Naif, acho que vocês não encontram mais, mas tem a versão da Companhia das Letras aí na Amazon. Não cheguei a ver essa versão, mas acredito que seja muito boa. Inclusive o tradutor é o mesmo dessa aqui, Rubens Figueiredo, tá? Pais e Filhos, que eu também tenho vídeo aqui no canal. Excelente história. Foi o romance mais conhecido do Ivan Turgenev, né? Conta a história do choque de gerações. Tem o personagem Bazarov, muito bom. É um livro que, para quem quer conhecer sobre niilismo, mas de uma maneira mais tranquila, vamos dizer assim, mais consciente, sabe? Porque tem um outro livro aqui que é Demônios, do Dostoiévski, que fala sobre niilismo também, mas não da maneira que esse daqui. Isso aqui é uma maneira muito mais tranquila de ver o niilismo, tá certo? Versão também da Kozak Naif, gostava muito da Kozak Naif, infelizmente eu peguei a época que eu não peguei a época que ela fechou, inclusive quando eu soube que ela fechou eu fiquei muito chateado, tá? Vamos lá, esse daqui eu vou trazer sim, porque é um livro muito bacana que fala de Holocausto, mas do ponto de vista da Janine Bauman, né? Vocês vão ver depois aqui que eu tenho uns livros do Bauman também. Fala sobre o Holocausto, mas dentro do ponto de vista da Janine. Ela escreve de uma maneira muito bacana, ficou um livro muito bem feito. E o final também é um final inesperado, mas eu achei um final legal, diferente. E eu gostei muito de ter lido esse livro, porque eu nunca tinha lido nenhum livro sobre o Holocausto e esse daqui foi o meu primeiro, né? Das pessoas que participaram ali, é chocante, tem coisas aqui que assim, são indescritíveis. Só lendo mesmo para ver. Se você quiser ler um livro assim, mais tranquilo sobre o Holocausto, esse aqui é um livro que eu recomendo, tá certo? Tem algumas questões da adolescência, ali, algumas coisas relacionadas ali à fase adulta, mas é um livro muito bom. Temos aqui Napoleão em Paris e Londres, do George Orwell, um dos autores que eu mais gosto. Se você acha sua vida difícil, acredite, teve gente que passou coisa pior. Isso aqui conta a história dos perrengues do George Orwell quando teve que ir para a França, ele passou fome. Quem quer trabalhar com gastronomia, é obrigatório esse livro aqui, porque vai mostrar praticamente toda a realidade da gastronomia. Eu já fiquei encantado só pelas descrições que ele dava aqui nos restaurantes, né, que ele trabalhou. E também tem outras cenas muito bacanas, né, com um amigo dele aqui que é russo e tudo. É um livro muito bom. Tem outro livro que eu também gostei bastante, que é Caminho do Vegan Empire. É um livro muito bom. George Orwell, ele demonstra que não só aquela característica jornalística dele, mas também uma visão crítica. Ele admira muito, inclusive, aqui, porque a gente vai ter a história dos mineiros da região ali de Yorkshire. E ele tem até uma frase aqui que eu achei muito bacana, que é assim, eu teria que nascer 1000 vezes para ser tão bom quanto um mineiro, tá certo? Então, eu achei isso aqui muito legal. E ele traz aqui alguns relatos da época, em relação a como é que era calculado a cesta básica, né, dos benefícios. Então, é um livro, assim, até relativamente atual, né? Porque vai mostrar um pouquinho aí sobre essa questão do ser humano e da realidade dele. 1974, também tem vídeo aqui no canal, dispensa apresentações desse livro. Tem uma das cenas mais chocantes da literatura. E é um livro que eu gostei muito dessa versão da Tricaju. Assim, simples, né? Aquela capa comum, mas gostei muito assim, do trabalho. Assim, não tem nenhum defeito assim, para botar, inclusive em relação à correção. É um livro que não percebi nenhuma correção diferente desse aqui, tá certo? Do Vegan Empire. Tem alguns erros aqui de digitação, uns 4 errinhos, mas assim, credo não, é um pouco chato, né? Às vezes encontrar esses erros. Vamos lá. Temos aqui a Memórias do Escrutinador, do Ítalo Calvino. Muito bom esse livro, levinho, gostoso de ler. Ítalo Calvino tem uma capacidade descritiva assim, até romântica, né? Como é que você espera romantismo numa cena que ele está descrevendo uma cidade, né? Porque está relacionado às memórias, né? Que vai falar da história do escrutinador, para quem não sabe, aquela pessoa que fica ali contando os votos na cidade. E ele vai relembrando o passado, né? Porque era uma cidade que tinha passado ali pelo fascismo
e aí ele mostra os contrastes, né? Nesse livro que ele também tem um romance com a mulher. Então, é uma leitura agradável, não é um livro grande, vale muito a pena, tá? Temos esse do C.S. Lewis, que é A Abolição do Homem, gostei muito. É um livro que fala principalmente sobre a escrita, sobre a capacidade interpretativa, a questão do marketing na sociedade. É um livro que traz uma crítica em relação à educação muito boa. E nesse livro aqui eu admirei mais ainda C.S. Lewis, porque ele tem uma capacidade assim muito impressionante de escrever coisas muito simples. Desculpa, não, de maneira muito simples, mas de coisas complexas. Pronto, agora fechou, tá? Vale muito a pena e você encontra isso aqui nas Americanas, por R$ 24,90 também. Vale muito a pena, tá? Temos esse outro aqui do C.S. Lewis, que Cartas de Um Diabo a Seu Aprendiz. Muito divertido. Esse final aqui eu ri, porque ele mostra a questão da educação, mostra também a questão assim que existe na educação atualmente, que eu acho triste, que é aquele fato das pessoas mais geniais, as pessoas mais inteligentes serem tratadas como pessoas assim, sabe? Você vê que a pessoa é muito inteligente, vê que a pessoa tem muito potencial e ao invés de você catapultar ela, você obriga ela a ficar ali com outras pessoas. Isso é uma coisa da educação assim que eu acho assim complicado, tá? Mas é um livro muito divertido. O Vermelindo e o Maldonado aqui trocam alfinetadas, trocam ali elogios. É uma crítica muito grande também para quem pratica o cristianismo, mas de uma maneira bem mais ou menos, tá certo? Então, é um livro muito divertido, tá? Esse aqui gostei muito, que é do Engels, que é a origem da família e da propriedade privada. É um livro muito bom, pequenininho, mas muito bom. Engels aqui, ele conta a história da origem da família, principalmente aqui também da americana e também, querendo ou não, da nossa, tá? Que é a origem pulaluana, que são aquelas famílias que vêm ali, principalmente ali do Havaí. A função da mulher na sociedade, que ele mesmo considera assim, injustificável, como a mulher, como a função dela, a importância dela na sociedade caiu demais, porque existe essa questão da propriedade privada. E antigamente as mulheres tinham um poder de decisão muito forte, como ainda hoje tem, mas aqui ela era muito respeitada e depois, quando boa parte da propriedade passou a ficar na mão dos homens, aí elas foram perdendo o respeito, que eu assim, não compreendia. E esse é um livro assim fantástico, tá certo? Você tem um gosto de ler, aprende muito e, querendo ou não, também tem as reflexões, né? Ele comenta aqui sobre a questão do amor, a função dele com o tempo, que o amor nunca deveria ser tratado como era aí do século XIX, do século XVIII, que o casamento era uma moeda de troca, tá certo? Não existia amor. E eles perguntam até assim, por que é que o amor não pode ser um motivo suficiente para unir duas pessoas, né? Então, achei um livro muito bom, tá? Esse do Thompson, que é a formação da classe operária inglesa, é sensacional, tá? Mostra a questão da Revolução Inglesa, da origem também da Igreja Protestante. É um livro showzaço, que eu assim, recomendo muito, inclusive essa edição da Paz e Terra. É sensacional. Assim, a conhecer isso aqui foi assim, explosão mental para mim, tá certo? Vamos agora para Nietzsche, que temos aí a genealogia da moral. É um livro muito bom, tá? Ele tem três aspectos aqui muito importantes, que é o homem moderno, o homem ascético, né? O homem dentro da igreja, e o homem intelectual. Três tipos de homem que Nietzsche investiga aqui assim, de uma maneira bem afiada. E eu gosto muito de Nietzsche porque ele, apesar assim, de ser um autor, um filósofo, que eu considero romântico, ele tem um esforço assim muito bonito de trazer o ser humano para a categoria de respeito que ele sempre merece, porque dá para notar que ele viu que o intelecto humano, o status do homem, ele vai decaindo conforme o tempo, tá certo? Temos esse aqui que é o que eu mais gosto do Nietzsche, que é Humano Demasiado Humano. Tem uma das frases mais bonitas de que eu já vi num livro aqui dentro, que é o positivismo do Nietzsche em relação ao ser humano.
Inclusive é um dos trechos mais inspiradores que eu vi, porque ele diz que você não tema fazer aquilo que você foi destinado para fazer. Eu não tenho medo do destino, porque nós somos resultados de milhares e milhares e milhares de sonhos de outros seres humanos, de outras pessoas, e que você tem que sentir muito orgulho disso e não ter medo. Fantástico, tá certo? Grande, mas é muito gostoso de ler, traz muitas reflexões separadas. É um livro também, até agora, meu livro favorito do Nietzsche, tá? Esse daqui, que é um Anticristo, gostei, mas eu notei que aqui é como se fosse um divórcio do Nietzsche com o cristianismo, tá certo? Então, assim, ele traz pontos relevantes em relação à igreja, em relação ao passado dela, em relação à presença dela na modernidade, mas é um livro, assim, que você tem que dar uns freios nele, porque é lógico que ele tem uma opinião muito, assim, cética em relação à igreja, e que tem, sim, suas ressalvas, mas Nietzsche traz pontos relevantes, sim, tá? Então, vamos para o próximo aqui, que foi um dos recentes que eu li, que é a República. Eu comento até que de vez em quando saem uns pedacinhos, né, das letras ali, que é a única crítica que eu tenho essa versão aqui. É um livro excelente, tem review dele aqui no canal, tá certo? Assistam, porque aquele review vai falar por si só, muita coisa que eu poderia falar aqui. Esse livro aqui com certeza eu vou trazer, tá? Que é A Vida Intelectual do Padre Sertiliante. Para quem quer estudar, administrar o tempo, esse homem aqui dá uma aula de administração de tempo, tá certo? E também sobre a questão da família, tá certo? Não é só porque você é um intelectual que você não pode ter família, né? Inclusive ele traça aí nas prioridades, né? Temos aí os afazeres urgentes, os afazeres importantes e os afazeres conceituais, que são aqueles que a gente pode deixar no final do dia. E ele sempre coloca aqui sobre a questão dos filhos, da família, como sendo os mais importantes. Tá? Então, é um livro sensacional que eu vou estar trazendo sim review para ele daqui. Um outro recente também, que é a Divina Comédia do Dante. É um livro, não tenho o que assim, falar sobre ele, porque é um livro muito bonito. É um livro que traz a questão da epopeia da alma, né, a aventura da alma através do Dante, que eu também já falei sobre ele aqui no canal. Livro muito bom. Assistam lá a review, que é muito bom. Esses quatro aqui, tá? Que é sobre o Bauman, modernidade líquida, o medo líquido, tem a questão do amor líquido, e tem um quarto que não está aqui porque esse aqui originalmente é da minha esposa, mas eu peguei para mim porque eu gostei tanto que eu meio que roubei dela, tá certo? Então, foram quatro livros que eu gostei demais. Inclusive, todo esse canal aqui surgiu a partir da leitura desses quatro livros, tá certo? Porque o Bauman é um sociólogo e filósofo de tirar o chapéu, tá? Temos esse aqui da Edgar Allan Poe, temos também ele aqui no canal, capa dura, muito bom. Tudo que você quiser aprender sobre poema, poesia, questão de traduções, esse livro aqui é show de bola, tá? Gosto muito dele, vale muito a pena e é um livro baratinho que você encontra aí na Amazon. Esse daqui provavelmente foi um dos livros, se não o livro que eu mais gostei esse ano, Grande Sertão de Veredas, a grande epopeia aí de Guimarães Rosa. Gosto muito, não só do Riobaldo, como também do Diadorim. Todo o universo que ele criou aqui, a questão da literatura, da língua, dos elementos. É um livro, assim, que até é um livro assim, grosso e tudo, mas você vai se encantar pela história. Nós temos também a review dele aqui no canal, tá certo? Assistam lá, tá em duas partes. Livro muito bom. Chegando no final quase, tá, gente? Temos aqui Confissões de Santo Agostinho, um livro maravilhoso de filosofia. Santo Agostinho vai investigar essa questão através das confissões do tempo, da felicidade de Deus. É um livro muito bom. Temos também review aqui no canal, tá? Esse daqui que nós também temos no canal, que o que é Fascismo e Outros Ensaios, do George Orwell. É um livro que acende um sinal vermelho aí pra gente, mas que ele vai falar muito bem sobre que o fascismo ele não tem uma definição própria, tá certo? Ele meio que se enxerga na sociedade. Então, só digo para vocês terem muito cuidado ao usar essa palavra, porque isso aí está muito mais penetrado na sociedade do que vocês imaginam, tá? Aqui, o Fedro, de Platão, certo? Um livro belíssimo,
que vai falar muito sobre a retórica. Então, é um livro que fala sobre a beleza, a retórica, a alma, um discurso que tem ali de Sócrates com o jovem Fedro. Temos também a review dele aqui no canal. Vale a pena demais, também é um livro baratinho na Amazon. Aí chegamos aqui no Esaú e Jacó, que foi feito a review ontem, fresquinho, tá certo? Não vou falar muito a respeito dele, mas eu gostei bastante dessa edição. É portátil e vejam lá o vídeo que vale muito a pena. Esse Machado de Assis é um espetáculo à parte. E temos o último aqui, finalmente, que é O Homem que Ri, que esse livro aqui eu vou fazer a review dele com certeza antes de terminar o ano. Meu Deus, eu fiquei assim, a cena que tem aqui de navegação, né, do navio é de tirar o fôlego. O conhecimento que Vitor Hugo tem sobre a aristocracia inglesa é assustador. E esses personagens aqui são os personagens de todos os livros aqui que eu li, assim, um dos que mais chamam a atenção. Acho que a única exceção ali tá pro Riobaldo de Adonim, que eu gostei bastante. Mas, assim, são personagens fantásticos. A capacidade do Vitor Hugo, assim, é uma coisa assustadora. E esse daqui que eu tô lendo mais recentemente, que eu já indiquei aí para vocês comprar esse livro, porque tá muito barato na Amazon, R$18,90, se não me engano, que é a Odisseia, que é o que eu tô lendo agora. Porque nunca li esse livro, eu tô acostumado com aquela versão lá da escola, e eu peguei esse livro aqui para ler, porque é um livro que eu tô vendo aí que vai usar também a questão do poema, né, como eu falei das epopeias aqui, e que é um livro que quem conhece a Odisseia sabe que promete, tá certo? Então, pessoal, esses foram os livros lidos esse ano. Agradecer aí a presença de todos. Espero que tenham gostado aqui da lista. E aí, quando for ali próximo ao dia 31, eu vou lançar a lista dos livros, dos 6 livros que eu estou pretendendo aí para 2023, porque já gastamos aqui muito tempo. E eu realmente quero trazer a lista para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, muito obrigado a todos, uma ótima tarde e uma ótima sexta-feira.